Olá! Hoje estaremos falando sobre como sair da estagnação quando falamos especificamente do exame IELTS Speaking. A primeira questão que nós precisamos de verificar, antes de tudo, é se o nosso nível para a performance que queremos ter no exame está de fato equivalente, ou seja, se nossa capacidade comunicativa prática é equivalente à nota que estamos buscando. Porque não adianta você ter o objetivo de, por exemplo, obter a nota 6.5 ou 7 no exame IELTS Speaking, que equivalem aos níveis B2 Plus ou C1, mas a sua capacidade comunicativa neste momento está no nível A2, por exemplo, iniciante avançado. Não existe estratégia ou tática que eu possa lhe dar aqui que venha a compensar o fato de que a sua capacidade comunicativa prática está aquém da nota que você está buscando. Então essa é a primeira coisa que você tem que verificar. E você pode verificar isso de várias formas. Dentre elas, temos o nosso processo de nivelamento gratuito, sem custos, extremamente rápido, acontecendo através do link que você encontra aqui na descrição, onde que você, ao clicar, você entra em contato conosco e rapidamente, em 2 minutos, definimos quanto tempo de preparação IELTS você pessoalmente vai precisar em seu desenvolvimento. Então, caso você esteja interessado nisso, clique no link na descrição e também pinado nos comentários abaixo e saiba exatamente quanto tempo de preparação IELTS você pessoalmente precisa, tudo bem? Tendo isso em vista, quando você na realidade já tem o nível que você precisa, mas ainda assim está tendo uma performance aquém do que você tem que ter, tendo em vista os seus objetivos de imigração, você na realidade tem que compreender que no exame IELTS Speaking você não é esperado somente falar em inglês, mas principalmente argumentar em inglês. E quando falamos de argumentar, nós estamos falando simplesmente de darmos a nossa opinião, mas idealmente fazermos 3 coisas que vou estar aqui abrangendo e já lhe dei em outros vídeos, mas eu trago aqui novamente porque mesmo sendo um assunto que eu já trouxe literalmente centenas de vezes ao longo dos anos aqui no canal, eu vejo sim as pessoas ainda não tendo isto automático na fala delas, mesmo com elas já tendo o nível que elas precisam e igualmente mesmo elas já tendo sido expostas a essas ideias. Então, vou aqui compartilhar a minha tela com você. Então, eu somente gostaria aqui de deixar aqui bem claro, mais uma vez, a estrutura O, J, E, não é? Da argumentação em inglês, não é? Você tem o O sendo a opinião. Você tem o J sendo a justificativa e você tem o E sendo o exemplo. Tudo bem? OJE, opinião, justificativa e exemplo. A maior parte das pessoas, quando elas estão dando as suas respostas do exame IELTS Speaking, elas dão uma opinião e no máximo uma justificativa. Mas mais de 80% das vezes elas esquecem do exemplo. E o exemplo é um elemento crítico para que você tenha um argumento, não é? Não somente uma opinião, mas um argumento. E esta, diga de passagem, a característica que faz o exame IELTS ser diferente de todos os outros exames, que é um exame argumentativo. Ele é um exame prático argumentativo. É isso que é esperado de você nele. Não que você fale de uma forma robótica, mas sim de uma forma argumentativa. E quando você está dando um argumento, o objetivo teórico de um argumento é você convencer a pessoa que a sua opinião sobre o assunto é a correta. E, naturalmente, no exame, na avaliação, não vai ser avaliado se você vai conseguir convencer o examinador ou não sobre a sua opinião. Isso não é um ponto que faz parte da sua pontuação. Entretanto, você tem que estruturar as suas respostas como se este também fosse o seu objetivo, pois isto é argumentação propriamente dita. E sempre quando você está dando um argumento para alguém, você quer introduzir nesses argumentos exemplos do mundo real que justifiquem o porquê que você acha o que você acha. E é exatamente por isso que o dar exemplos em todas as suas opiniões, depois de justificativas, definitivamente é muitíssimo importante. E quando falamos de exemplificações, você na realidade tem as exemplificações sendo especialmente importantes nestes 2 contextos do exame IELTS Speaking.
você tem o contexto da parte 1 do exame e o contexto da parte 3 do exame. Lembrando, né? Quando falamos da parte 1 do exame IELTS Speaking, estamos falando de perguntas de entrevista. E eu vou falar daqui a pouco que são perguntas de entrevista. E a parte 3 do exame são perguntas abstratas. Então vamos começar com as perguntas de entrevista. O que são perguntas de entrevista que caracterizam a primeira parte do exame IELTS Speaking, que são os primeiros 5 minutos dele? Você tem essas perguntas de entrevista sendo perguntas que são envolvendo o seu cotidiano, ou seja, com o que você trabalha? Você gosta do seu trabalho? Sim, não, por quê? Aonde que você mora? Você gosta do seu bairro? Sim, não, por quê? Você gostaria de mudar de cidade? Por quê? Quais são os seus hobbies? Você gosta de cozinhar, não é? Você aqui então tem uma circunstância onde que você já sabe quais são as respostas. O que você não tem aqui como somente sendo claro para o examinador a princípio é o quão bem você consegue as falar em inglês. E este é o desafio da parte 1. Falar coisas que você já sabe sobre, só que em inglês de uma forma clara. E o que pega as pessoas aqui na parte 1 é que o examinador ele vai te fazer perguntas bem curtas e diretas, onde que você pode ter a impressão de que a forma correta de respondê-las também é sendo da forma mais curta e direta possível. Entretanto, o examinador ele faz as perguntas de forma direta porque ele quer te dar o máximo de tempo possível para você poder argumentar. Então, ele espera uma resposta completa e longa, mais longa do que a própria pergunta, mesmo com a pergunta sendo tão direta ao ponto. Mas é óbvio que isso não é abrindo espaço para a encheção de linguiça, ou seja, você está simplesmente falando de forma redundante sobre um assunto. Então, ele te abre espaço para você, de uma forma relevante, dar uma resposta mais prolongada. E aí que entra o OJT, já explicado, e a exemplificação ao final sempre certifica que você tem um argumento completo sendo dado e, portanto, uma resposta mais longa. Então não caia neste vacilo que é pensar que já que as perguntas na parte 1 podem ser ditas de uma forma e dadas de uma forma bem curta, que as suas respostas também têm que ser assim. Não, de forma nenhuma, tudo bem? E, no que diz respeito à outra parte do exame IELTS Speaking, que é a parte 3, como nós lidamos aqui e deixamos bem claro, você tem as perguntas abstratas da parte 3, não é? O que são as perguntas abstratas na parte 3 do exame? São as perguntas que ocorrem nos últimos 5 minutos dele. E quando falamos as perguntas envolvendo os últimos 5 minutos, você tem duas características principais delas. A primeira é, elas, em especial no começo, as primeiras, são indiretamente relacionadas às perguntas ou ao tema trago na parte 2 do exame. Então vamos imaginar que a parte 2 do seu exame IELTS Speaking foi um tema envolvendo esportes. Então as perguntas que vão, em especial no começo da parte 3, nos últimos 5 minutos, serem introduzidas e dadas para você responder, estarão indiretamente relacionadas a esportes também. Só que vão ser perguntas mais abstratas, são perguntas mais abertas que envolvem, por exemplo, psicologia humana. Um exemplo clássico de pergunta IELTS Speaking é por que as pessoas, isso na parte 3, não é? Por que as pessoas escolhem ir a estádios de futebol assistirem os eventos em casa? Ou seja, por que elas preferem gastar dinheiro e ter todo o esforço de ir fisicamente ao estádio, sendo que elas poderiam estar em casa gratuitamente assistindo ao evento esportivo? Isso é um elemento mais abstrato, porque estamos aqui falando de psicologia humana, o porquê que a pessoa escolhe isso. E aí que entra efetivamente o OJT mais uma vez, onde que você tem a opinião seguindo uma justificativa e, em especial, uma exemplificação para que um argumento completo seja dado. Então, o OJT, ele destrava a sua performance em perguntas abertas, que não tem sendo listado exatamente o que você tem que abranger nas suas perguntas, ou melhor, nas suas respostas, como é na parte 2. E as partes do exame IELTS Speaking que são assim, as partes que são perguntas abertas são as partes 1, ou seja, os primeiros 5 minutos, que são as perguntas de entrevista, e a parte 3, que são os últimos 5 minutos, que são as perguntas envolvendo esses elementos mais abstratos, indiretamente relacionados ao tópico trago pela parte 2, tudo bem? Então, é assim que você destrava a sua performance no exame IELTS Speaking, quando você já possui a capacidade comunicativa prática equivalente ao nível que você precisa, para a nota que você precisa, tudo bem? Caso você queira saber quanto tempo de preparação IELTS você pessoalmente precisa no exame, clique no link na descrição
ou pinado no primeiro comentário da área de comentários e entre em contato e saiba rapidamente sem custos este seu tempo de preparação para assim você saber quanto tempo você também vai precisar para uma vida com mais segurança e qualidade fora do Brasil. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.